Leitura e discussão do projeto de lei 045/2025 do Executivo, que dispõe sobre a organização, fiscalização e ordenamento dos serviços de transporte turístico, institui a central de fila única da Vila de Jericoacoara e dá outras providências. Mensagem em referência ao projeto de lei número 045 de 2025 do Executivo de 26 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos nobres vereadores do município de Jijoca de Jericoacoara, Ceará, o presente projeto de lei em caráter de urgência urgentíssima, que dispõe sobre a organização, fiscalização e ordenamento dos serviços de transporte turístico. Institui a central de fila única da Vila de Jericoacoara e dá outras providências. A proposta surge da necessidade de modernizar e corrigir falhas verificadas no sistema atualmente vigente de controle dos passeios turísticos. Modelos anteriores, como o SET e o Voucher Digital, deixaram de ser utilizados de forma efetiva, seja por incompatibilidade operacionais, falta de adesão dos prestadores ou ausência de fiscalização estruturada, o que acabou gerando desorganização na prestação dos serviços, conflitos entre condutores e dificuldades no controle de informações pelo município. Com o novo marco legal, busca-se restabelecer a ordem, a transparência e a previsibilidade na operação dos passeios turísticos na Vila de Jericoacoara, criando um sistema unificado e rastreável que permitirá ao município acompanhar em tempo real a distribuição dos serviços, fiscalizar o cumprimento das normas, reduzir a concorrência desleal e garantir igualdade de oportunidades entre os prestadores credenciados. A central de fila única será o instrumento responsável por organizar a sequência de atendimento dos veículos em sistema eletrônico, contínuo e cíclico, evitando privilégios, fraudes ou manipulações. Além disso, o projeto prevê regras claras para a comunicação das vendas, inclusive as realizadas por plataformas digitais, e estabelece deveres e responsabilidades das cooperativas, agências e pousadas, fortalecendo o controle municipal sobre toda a cadeia de transporte turístico. O texto também autoriza a regulamentação por decreto, medida necessária para que o Poder Executivo possa detalhar os procedimentos operacionais, implantar soluções tecnológicas e ajustar rotinas administrativas sem a necessidade de alterar a lei a cada atualização de processo. Dessa forma, o projeto representa uma reforma administrativa importante para o turismo local, assegurando organização, segurança jurídica, padronização de critérios e melhor qualidade de atendimento ao visitante, além de estabilidade e valorização para os profissionais que atuam na atividade turística. Considerando a relevância do turismo para a economia de Jijoca de Jericoacoara e o papel do município na mediação responsável entre o desenvolvimento econômico e a preservação da ordem pública e do meio ambiente, solicitamos o apoio e aprovação desta matéria por esta respeitável Casa Legislativa, em nome do interesse público, da eficiência administrativa e do fortalecimento sustentável do setor turístico local. Diante da importância do turismo para a economia local e da necessidade de um sistema organizado e funcional, solicito o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da presente matéria. Atenciosamente, Leandro César de Souza, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 045 de 2025 do Executivo de 26 de novembro de 2025. Dispõe sobre a organização, fiscalização e ordenamento dos serviços de transporte turístico, institui a central de fila única da Vila de Jericoacoara e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Jijoca de Jericoacoara faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído a central de fila única destinada à organização,
controle, ordenamento e transparência do fluxo de veículos utilizados na prestação dos serviços de transporte turístico na Vila de Jericoacoara. Artigo 2º. A gestão operacional da Central da Fila Única será exercida diretamente pelo Poder Executivo Municipal, podendo o sistema ser alimentado e atualizado pelas cooperativas, associações ou entidades privadas representativas dos prestadores de serviço, observadas as normas desta lei e de sua regulamentação. Inciso 1º. As entidades participantes atuarão exclusivamente no fornecimento de informações e registros operacionais, sem poder de decisão, gestão ou controle do sistema. Inciso 2º. A Prefeitura garantirá o funcionamento contínuo, a integridade dos dados e a manutenção tecnológica da Central de Fila Única, assegurando transparência e rastreabilidade das informações. Artigo 3º. Compete exclusivamente à Prefeitura Municipal: 1. Supervisionar a Central da Fila Única. 2. Acompanhar as atividades. 3. Fiscalizar a execução. 4. Realizar a auditoria de seus registros e procedimentos. Parágrafo único. O município não poderá operar diretamente, gerenciar ou vender passeios turísticos, limitando-se à gestão, fiscalização e auditoria. Artigo 4º. A organização da Fila Única observará a ordem sequencial numérica dos alvarás municipais de exploração de serviço de transporte turístico, mantida de forma permanente, contínua e cíclica, de modo que, após o atendimento do último número da sequência, o sistema reinicie automaticamente a contagem, assegurando a rotatividade e a igualdade de oportunidades entre todos os prestadores. Inciso 1º. A sequência de atendimento será controlada por sistemas eletrônicos. Inciso 2º. É vedada a reinicialização da fila ao final de cada dia de operação, devendo o rodízio seguir o fluxo contínuo da numeração, preservando a equidade entre os prestadores. Inciso 3º. O regulamento poderá prever ajustes temporários na sequência, apenas em situações excepcionais, devidamente justificadas pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 5º. Compete ao sistema de controle e distribuição de passeios turísticos, operado pela entidade gestora: 1. Registrar todas as vendas e solicitações de passeios. 2. Organizar a ordem de atendimento dos veículos. 3. Comunicar horários, sequência de saída e número dos passeios. 4. Manter registros obrigatórios para auditoria e fiscalização. 5. Garantir transparência e equidade na distribuição dos passeios. Artigo 6º. As agências, pousadas, guias e demais prestadores de serviços sediados na Vila de Jericoacoara deverão comunicar à Central de Fila Única todas as vendas destinadas à operação de transporte turístico local, independente do meio de contratação ou divulgação utilizado. Inciso 1º. As vendas realizadas por meio de redes sociais, aplicativo, plataformas digitais ou outros canais virtuais deverão ser informados mediante a apresentação de comprovante válido de venda, recibo eletrônico ou nota fiscal, conforme normas do regulamento. Inciso 2º. Caso a comunicação das vendas virtuais ocorra com antecedência mínima de 72 horas, o usuário do serviço poderá escolher o condutor do veículo, desde que este possua alvará municipal válido e cadastro ativo na Central de Fila Única. Inciso 3º. Não havendo comunicação prévia no prazo previsto no inciso 2º, o atendimento será realizado de acordo com a ordem sequencial da Fila Única, vedada qualquer preferência ou reserva de vaga. Inciso 4º. Após comprovada a venda e a respectiva execução do passeio, o prestador será automaticamente realocado para o final da fila, observando-se o caráter permanente e o cíclico do rodízio de atendimento. Inciso 5º. O descumprimento das obrigações previstas neste artigo sujeitará o infrator às sanções definidas
em regulamento, sem prejuízo na aplicação das penalidades previstas nessa lei. Artigo 7º. Para fins de registro e controle da central da fila única, considera-se como parâmetro de referência o percentual de 10% sobre o valor de cada passeio intermediado por agências ou pousadas, correspondente à taxa de intermediação pela venda. Inciso 1º. O percentual referido no caput será utilizado exclusivamente para fins de padronização, transparência e auditoria, não impedindo que as partes adotem acordos distintos, desde que informados à central de fila única. Inciso 2º. O registro das vendas e respectivas comissões deverá ser imediatamente comunicado à central, para controle e conferência pelo município. Artigo 8º. Compete à administração pública, através das secretarias municipais de Finanças, Transporte e Turismo, conceder, renovar e suspender os alvarás. Fiscalizar os veículos utilizados no transporte turístico. Manter cadastro atualizado dos prestadores. Artigo 9º. Somente poderão operar atividades de transporte turístico os prestadores que possuam 1. Alvarás de veículo, placa vermelho e de transporte turístico válido. 2. Cadastro ativo junto à administração municipal. 3. Não possui débitos com o município. 4. Conformidade com esta lei e sua regulamentação. Artigo 10. Os procedimentos para expedição, renovação, suspensão, cancelamento e documentação necessária para a emissão dos alvarás municipais obedecerá à legislação municipal vigente, respeitadas as isenções e penalidades legais. Artigo 11. Os alvarás municipais de transporte turístico serão gratuitos exclusivamente para os condutores locais já cadastrados junto à Secretaria Municipal de Transporte, que operem veículos do tipo jardineiras e caminhonetes utilizadas no transporte diário de ida e volta de trabalhadores para a Vila de Jericoacoara, independente da localidade de origem dentro do território municipal. Inciso 1º. A gratuidade prevista neste artigo não se aplica a novos registros, autorizações ou licenças concedidas após a entrada em vigor desta lei. Inciso 2º. A manutenção do benefício fica condicionada à comprovação periódica da efetiva prestação do serviço de transporte de trabalhadores, mediante relatórios, cadastros ou documentos definidos em regulamento. Inciso 3º. A gratuidade compreenderá 1. A emissão inicial do alvará. 2. A renovação anual. 3. A atualização cadastral. Inciso 4º. A perda da condição de condutor ativo no transporte de trabalhadores acarretará a renovação, a revogação imediata da gratuidade, aplicando-se as regras gerais de cobranças e renovação. Artigo 12. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de 90 dias, disciplinando 1. Os procedimentos operacionais da Central de Fila Única. 2. Os critérios de transparência, auditoria e acesso público às informações. 3. As obrigações das cooperativas, associações e prestadores quanto ao envio de dados. Artigo 13. O alvará de veículo emitido pelo Departamento de Tributos e o alvará de exploração de serviço de transporte turístico do município de Jijoca de Jericoacoara será isento exclusivamente para os condutores locais já registrados e ativos, que operem veículos do tipo jardineiras e caminhonetes utilizados no transporte diário de ida e volta de trabalhadores para a Vila de Jericoacoara, independentemente da localidade de origem dentro do território municipal. Inciso 1º. A isenção prevista neste artigo não se aplica a novos registros, autorizações ou licenças concedidas após a entrada em vigor desta lei. Inciso 2º. A concessão e manutenção do benefício dependerão da comprovação documental da prestação contínua do serviço de transporte de trabalhadores, conforme critérios a serem fixados em regulamento. Inciso 3º. A isenção abrangerá 1. A emissão do alvará. 2. A renovação anual. 3. A atualização cadastral. Inciso 4º.
O descumprimento das condições estabelecidas neste artigo acarretará a imediata suspensão da gratuidade e o cancelamento do registro preferencial. Artigo 14. É proibido a venda de passeios turísticos em logradouros públicos, ruas e vias, devendo ser observada a legislação municipal vigente. Artigo 15. Todos os prestadores de serviço de transporte turístico deverão manter seguro obrigatório de passageiros, cuja contratação caberá à cooperativa, agência ou ao próprio operador responsável pela execução do transporte. Artigo 16. O descumprimento das disposições desta lei e das normas complementares aplicáveis à central de fila única sujeitará o infrator às seguintes sanções administrativas, aplicadas de forma gradativa e proporcional, conforme a gravidade da infração e a reincidência. 1. Advertência por escrito nos casos de infração leve ou de primeira ocorrência para fins educativos e corretivos. 2. Multa administrativa conforme parâmetro fixado no inciso 7º e 8º deste artigo. 3. Suspensão temporária do alvará municipal de transporte turístico por prazo de até 30 dias, quando houver infração média ou reincidência em conduta leve. 4. Cassação definitiva do alvará municipal de transporte turístico, nos casos de infração grave, fraude comprovada, falsificação de informações, manipulação do sistema, obstrução à fiscalização ou qualquer conduta que inviabilize o exercício regular da atividade. Inciso 1º. Compete à Secretaria Municipal de Turismo instaurar o processo administrativo e conduzir a apuração das infrações, com apoio técnico da Secretaria Municipal de Transporte, responsável pela execução das sanções relativas aos alvarás, registros e cadastro de veículos e condutores. Inciso 2º. Para fins deste artigo, consideram-se: 1. Infração leve, atraso na atualização de registros, falha pontual de comunicação de venda ou omissão de informação sem dolo. 2. Infração média, reincidência em condutas leves, descumprimento de prazos de comunicação, resistência à fiscalização ou execução de passeio fora da ordem da fila. 3. Infração grave, transporte sem alvará válido, comercialização de passeios sem comunicação prévia à central, fraude documental, manipulação de dados, coação de usuários ou repasse indevido de informações. Inciso 3º. Nenhuma sanção será aplicada sem a instauração prévia de processo administrativo, assegurado ou autuado o direito ao contrário e a ampla defesa, nos termos da legislação municipal. Inciso 4º. As sanções previstas neste artigo não afastam a responsabilidade civil ou penal do infrator, nem a obrigação de reparar eventuais danos causados ao município ou a terceiros. Inciso 5º. As multas arrecadadas com base neste artigo serão destinadas ao XX, nos casos 30º, devendo ser aplicadas exclusivamente em ações de fiscalização, melhoria tecnológica e capacitação de condutores. Inciso 6º. A fixação do valor da multa observará cumulativamente os seguintes critérios. 1. A natureza da infração classificada como leve, média ou grave, conforme o inciso 2º deste artigo. 2. A incidência, entendida como uma repetição da mesma infração no período de até 12 meses. 3. A existência do dolo ou fraude. 4. O prejuízo causado ao funcionamento da central de fila única ou ao erário municipal ou a terceiros. 5. A colaboração do infrator para sanar ou corrigir espontaneamente a irregularidade. Inciso 7º. Com base nesses critérios, o valor da multa será fixado nos seguintes parâmetros. Infração leve, de 5 a 10 unidades fiscais de referência do município, de acordo com a UFRM. 2. Infração média, de 20 a 40. 3. Infração grave, de 50 a 100. Inciso 8º. No caso de reincidência específica em infrações graves, a multa poderá ser aplicada em dobro, em prejuízo da suspensão ou cassação do alvará. 9. O valor da UFRM será atualizado anualmente pelo índice oficial adotado pelo município, preservando a equivalência do poder aquisitivo. Inciso 10. A suspensão ou cassação do alvará municipal de transporte turístico acarretará
Automaticamente, a exclusão do condutor e do respectivo veículo da central de fila única. Vedado o retorno enquanto não houver regularização da situação cadastral e nova habilitação válida junto ao município. Artigo 17. As disposições desta lei aplicam-se a todos os prestadores de serviço de transporte turístico que atuem na Vila de Jericoacoara, independente de vínculo com cooperativas, associações ou agências e demais prestadores de serviço. Artigo 18. Ficam revogadas as leis complementares números 130 de 2018, 154 de 2021, 156 de 2021, 161 de 2021 e 180 de 2022 e demais disposições em contrário. Artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo da Prefeitura Municipal de Joca de Jericoacoara aos 26 de novembro de 2025. Leandro César de Souza, Prefeito Municipal. Pontos positivos da Lei 45 de 2025. Primeiro, padronização e organização para os operadores de turismo na Vila de Jericoacoara. Segundo, isenção das taxas de alvará de turismo e alvará tributário referente à placa vermelha do veículo para os jardineiros e caminhoneteiros que participarem da fila única e realizarem o transporte de trabalhadores da Vila de Jericoacoara, mantendo assim o valor de R$ 7,00 na passagem. 3. Arrecadação de tributos para o município mediante cobrança de ISS sobre os passeios ofertados na Vila de Jericoacoara. 4. Inibir a venda desordenada de passeios turísticos na Vila de Jericoacoara. 5. Garantir a melhor prestação de serviços aos turistas e visitantes da Vila de Jericoacoara. 6. Fomentar a prestação de serviços por partes de caminhoneteiros, bugueiros e demais prestadores de serviços turísticos na Vila de Jericoacoara. Votação do pedido de urgência. Urgência aprovada por 8 votos favoráveis e uma abstenção. Projeto em discussão. Boa noite a todos novamente. Bem, pessoal, eu irei me abster, né? Irei votar abstenção. Por quê? Vereador, o que é abstenção? Eu estou me retirando da votação. Por quê? Como já disse anteriormente, não tenho como votar se eu não tive tempo de ler o projeto que nós estamos aqui discutindo. Então, é como uma negociação, como já disse anteriormente, em que nós estamos fazendo, estamos entregando algo sem saber qual é a torna. Vereador, e o projeto não está claro, não foi acabado de ler? Meus amigos, nas sessões normais, nós temos que protocolar os projetos aqui na segunda-feira até às 18. São 72 horas antes da sessão. Na segunda ainda, a pauta vai para o grupo. E aí nós, vereadores, temos segunda à noite, terça e quarta para chegar aqui e votar. E decidir o futuro de vocês, né? Quando o quesito é política. Desta forma, quando dizem que a lei pode ser aprovada e depois pode ser revogada, e por que nós estamos nos dando trabalho de aprovar algo se existe a brecha para ser revogada? Por que não foi feita uma audiência pública onde todas as categorias pudessem ser ouvidas? E aí também disseram que os presidentes fizeram, né, estavam nas reuniões. E aí eu pergunto aos nobres presidentes que hoje aqui estão, todos os cooperados estão cientes desse projeto e foram a favor? Pode. Pessoal, desculpa, mas vai na audiência pública. O momento da audiência pública já passou, das reuniões. Aí, assim, a gente não pode... Teve audiência pública sobre esse projeto? Das reuniões, teve sim, teve 4 reuniões.
Teve 4 reuniões, já teve reunião no polo. Presidente, aqui é uma sessão de audiência. Pessoal, aqui vamos deixar os trabalhos... Presidente, aqui é uma sessão, não é audiência. Sim. Pessoal, vamos dar continuidade dos trabalhos aqui? Vamos dar continuidade dos trabalhos aqui. Pessoal, muito me preocupa, como bem disse a vereadora Bené. Como é que nós vamos aprovar algo onde o povo não pode ser ouvido? Pessoal, Tem aqui a casa do povo. Já que você deu Eu já justifiquei, meu voto é abstenção. Não irei mais discutir. Cada um pode escolher seu voto. Claro, senhor presidente, eu quero que fique bem claro que a vereadora Karine do Zé Ivan não é contra a organização, não é contra nada que beneficie a vila de maneira Pessoal, vamos deixar os trabalhos da Câmara andarem. Mas sou contra qualquer lei arbitrária que venha para cá sem o conhecimento do povo. Então, se eu não sei o que é que eu estou votando, o meu voto é abstenção. Não estou votando não, mas também não estou votando sim, estou me retirando do direito de votar. A vereadora tem direito de escolher seu voto a favor, contra ou abstenção. Mais algum vereador a discutir ou podemos participar da votação? Quem viu ali no telão, eu me abstive também da urgência. Eu compreendo perfeitamente que existe, sim, a pressa para uma organização. Eu sempre fui a favor. Mas essa justificativa eu disse para eles, e pode ser que aqui realmente esteja resolvendo a maioria dos problemas, pode ser que esteja, mas hoje eu ainda não tenho essa segurança. Aqui tem a maioria, acredito, foi sentado com a maioria, infelizmente nós não podemos participar. Conheço partes dessas, todas as colocações aqui, mas infelizmente se amanhã alguém chegar e dizer assim, Bené, uma categoria que não foi ouvida, porque tem pessoas afirmando que não foi ouvida, nós vamos ter problema nisso e nisso, por que você votou? Eu ainda não tenho argumentos suficientes, não significa que isso aqui não é bom. Não significa que eu estou aqui indo contra essa organização. E o porquê da abstenção logo, presidente? Porque nós tivemos tempo suficiente e vamos ter, e você sabe, todas as vezes que você chamar para uma extraordinária, a gente sempre está aqui. Foi o que eu coloquei lá. Isso aqui poderia ter sido um novo momento. Eu sei que foi centrado com os presidentes das cooperativas, dos caminhoneteiros. Eles estão, sim, a favor, mas não foi com todo mundo e hoje eu não tenho como fazer esse argumento. Então, não estou sendo contra, apesar que eu quero que dê certo, mas a minha abstenção é por essa urgência, que eu acredito que poderia ter tido mais discussão, e ficou muito claro que muitas pessoas ficaram sem ser ouvidas, e poderia ter sido esse momento que essas pessoas poderiam ser ouvidas, sabe, senhor presidente? Presidente, dá sua palavra. Pessoal, desculpa, a gente está se estendendo muito, sei que está tarde. Queria deixar bem claro que aqui ninguém é contra o povo. Agora, toda a vida lutou-se por uma organização. Foi discutido, e foi deixado bem claro com alguns representantes, que o que foi discutido ali iria para a lei. Então, queria deixar bem claro que vocês são representados pela gente aqui na casa. Bem como, vocês podem ter certeza que se algo vier a atrapalhar, a prejudicar, vocês podem se reunir, conversar com a gente em outro momento, discutir, que a gente está para ouvir. Agora, o que eu disse aqui é porque aqui é uma sessão extraordinária, não é uma audiência pública. Foi isso que eu quis dizer, não quero que me leve a mal. Pior do que isso, foi uma concessão que fizeram. O pior que isso foi outras situações, como não sei quantos hectares queria tomar até Jeri. Vocês sabem muito bem disso, sabem do que eu estou falando. E o povo se uniu, e deu um basta nisso. Então, se isso aqui não foi benéfico de vocês, vocês se unam e contem comigo. Meu vereador, manda discutir. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro para vocês que a gente está aqui para fazer o melhor possível para a população de Jijoca. A gente está tentando agradar o máximo possível de pessoas. Nem Jesus agradou todo mundo. Pelo que eu estou vendo aqui, os que não estão gostando é aqueles que vendem passeios no meio da rua, que estão clandestinos. Esses sim não querem ver a organização. A gente vai dar o nosso voto aqui a favor. Se a gente errar, lá na frente vocês cobram da gente. O vereador tal votou a favor, eles prejudicaram a nossa categoria.
Agora a gente está tentando organizar. Agora, meia dúzia que vem de passeios clandestinos no meio da rua, tenta atrapalhar a sessão e o andamento dos trabalhos. Projeto em votação. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e 2 abstenções. Parabéns aos envolvidos e podem contar com o Poder Legislativo de Joca. Boa noite. Declaro encerrada a presente sessão às 22h07.